Gustavo Loche mandou R$ 20. Daniel, você conhece o documentário Zeitgeist? Que comparam as histórias de Jesus com outros. Entrada dos USA na guerra, até a suposta implosão das torres, no 11 de setembro? O que se acha? Eu conheço o documentário de Zeitgeist, né? Lembrando que Zeitgeist é tipo... Zeit é tempo em alemão, né? Geist é espírito. É como se fosse o espírito do tempo, né? Se a gente fosse traduzir. E se a gente for pegar também o que quer dizer assim, geralmente Zeitgeist quer dizer sobre tipo iluminismo, o que estava acontecendo naquela época. O espírito ali. Da época, né? O pensamento da época, pensamento o clima da época, né? Aquilo que Michel Foucault vai chamar de formação discursiva, ou episteme, já para quem quiser ler aí As Palavras e as Coisas. É um livro interessantíssimo do Michel Foucault em que ele vai mostrar esse tipo de pensamento em cada época. É um livro sensacional, para quem tiver à disposição, tem que ter o glúteo, né? Tem que ter um glúteozinho favorável. Tem que tomar cuidado com o brioco para não estoporar, né? A hemorroida ali fica doidinha para... dá para ler em pé também, para vir para fora, Dá para ler em pé também. O problema é que aí tu vai ler... Aí é varize. Vai ler um monte, depois tu vai fritar um monte também, né? É verdade. Aí que você começa a cruzar os dados, aí você fala... Aí você perde o sono, que a mente fica... Então, cara, o Zeitgeist eu conheço, é interessante pra caramba a obra e mostra um pouco como é que esse espírito do tempo vai configurando as ações humanas e a maneira como a gente interpreta a realidade, né? Lembra do famoso codec, que a gente tinha que baixar para poder rodar os aplicativos? Então, codec significa codificação e decodificação. E eu costumo brincar com codec para mostrar que nós temos um BIOS, né, que é Basic Input and Output System, sistema básico de entrada e saída, memória BIOS, né? A gente, quando olha para o mundo, a gente sempre tem um algoritmo de codificar e decodificar. A gente sempre tem alguma coisa que nos influencia a interpretar o mundo. Então, o Zeitgeist, ele vai falar um pouco disso, né? Como é que determinadas épocas configuram a maneira como a gente olha para o mundo e entende o mundo. Isso é interessante pra caramba, porque tem a ver com a área de operação psicológica, de psicologia social, que foi as áreas que eu dei aula lá no Exército, né? Então, eu acho sensacional esse documentário, é interessante pra caramba. A parte dele comparar Jesus com outras histórias, a gente meio que citou com a ideia da Jornada do Herói, né, do Joseph Campbell, que na verdade você procura Jornada do Herói, o livro você não acha, porque não é o nome do livro, é O Herói das Mil Faces, que ele quer dizer que é a mesma história contada em outras versões. E isso, quando a gente se estuda a religião comparada e tal, a gente vai ver isso. Tem um livro interessante sobre isso, que é o Fator Melquisedeque, que vai comparar como se a história de Jesus fosse uma história original que veio se adaptando em várias formas, como a história de Horus, que é filho dos deuses, né, Osíris e Ísis, a história de Nimrod, que é filho de Semiramis e Tamuz, a história de Mitra e por aí vai. Então, eu acho que isso não invalida a Bíblia, porque a interpretação que eu tenho não é que Jesus é uma falsificação dos mitos anteriores, porque essa história original ela já está no Gênesis. Porque no Gênesis o que acontece? Adão e Eva pecam e eles se sentem com vergonha de estar de estarem nus. E aí Deus fala, não, peraí, não precisa tampar com folha, não, vou fazer uma roupa para vocês. Então ele faz uma roupa de couro, de tecido animal para eles. Ali já está a seguinte ideia. Para nós cobrirmos a nossa vergonha, ou o nosso pecado, a nossa nudez, um animal precisa ser sacrificado e do sacrifício dele nós temos o perdão, porque em hebraico o perdão está relacionado à palavra cobrir, que é kafar, né? Kafar dá origem ao Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão ou o dia da cobertura. Então nudez na Bíblia significa você estar em pecado e você cobrir a nudez significa o pecado perdoado. Então nessa história de Adão e Eva ali já tem essa ideia de que o perdão vem por um animal que é sacrificado. Depois isso aparece em Abraão também. Abraão, Deus fala que queria que sacrificasse o filho, mas aí na hora que ele vai sacrificar, o anjo fala, não precisa, tem um cordeiro aqui. Então a gente começa a ver que vai ter um cordeiro que vai morrer em nosso lugar. E aí, né, o João Batista vai falar, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu creio que essa história foi aprendida por Adão e Eva, foi contada para os seus filhos, e os filhos foram passando essa história. Por exemplo, depois do dilúvio, sai do dilúvio ali 4 homens e 4 mulheres, que é Noé, Sem, Cã e Jafé, e as esposas, né? Então são 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, o filho Cã, por exemplo, ele deu origem ao Canaã. O Canaã deu origem ao povo lá cananeu. Já ele teve um outro descendente chamado Misraim, que deu origem ao Egito. Inclusive a palavra, quando você vai ver notícia em hebraico, ele não fala, Egito é Misraim. Então a palavra hebraica para Egito é Misraim até hoje. O Misraim deu origem ao povo egípcio.
E o povo egípcio, por exemplo, descendente lá de Noé, pegou essa história e adaptou para Ísis e Osíris e Horus. Entendeu? Cada um foi... Só que aí quem conta um conto aumenta um ponto, né? Vai agregando alguma historinha. Então no Egito você tem essa história, na Babilônia você tem essa história, os persas têm essa história. Então eu acho que é uma mesma história original que foi se disseminando. Eu não penso assim, caramba, Jesus então é a falsificação, é a cópia da cópia da cópia de uma historinha que já contava lá no Egito. Eu acho que o Egito já é uma versão de uma história original que já tá vindo lá das antigas lá. Puta, isso daí é uma outra ideia que a gente podia trocar num outro dia, até porque já são quase 9h20 da noite, que era, por exemplo, eu queria, rapidinho, beleza. Tu acha que tipo, a Bíblia é literal? A gente mesmo, tipo, Adão e Eva foram de fato Adão um homem e Eva uma mulher, que é daí que sai a humanidade? Rapidinho. Cara, eu acho. É? Eu acho, e pelo DNA mitocondrial você vê que tem uma família original, né? Teve que ter, né? Independente se uma macaca foi fazer pré-natal, a médica falou, seu filho, esse bebê tá meio estranho. Não tá muito parecido com a gente, não. Você vai nascer um monstro. Ah, não é bem essa, não é bem assim, vai. Não, tem que ser assim, né? Pela teoria da evolução, como é que é? A gente... É que não é um macaco, né? Tem o elo perdido ali, onde... Depende da teoria, né? Não é nem perdido, não. O elo perdido é outra parada. É quando os caras, quando se muda de réptil pra mamífero. Não, mas tem o elo perdido ainda entre o macaco e o homem, né? Tá, mas bom, tem todo... Sim. Não é bem uma macaca engravidou. Mas a gente fala disso do outro dia. Não, só vou dar um exemplo clássico. Se a gente parte da teoria do Stephen Jay Gould é um dos maiores evolucionistas da história. Ele percebeu que não tinha evidência de um elo perdido entre o homem e o macaco. E aí ele monta uma teoria chamada equilíbrio pontuado. Estou falando de ciência, não estou falando de... Ainda que seja uma ciência teórica especulativa, né? E o que ele diz? Não tem evidência do elo perdido entre o homem e o macaco, porque não tem mesmo. A gente não... Sabe por que a gente não achou? Porque não tem. Aí os caras falam, mas aí como é que faz? Não é ciência então. Porque ciência é o quê? Parte do princípio da observação e da reprodução do fenômeno. É o paradigma da ciência. E aí o que ele falou? Não. A evolução acontece em saltos. Então, por que é esse equilíbrio pontuado? Um animal, de repente, ele pare um ser já totalmente novo. Então, não existe um meio termo entre o homem e o macaco. Uma macaca pariu uma pessoa. Por isso que não tem o elo perdido. Não vai ter mesmo. Só que aí tem uma série... Aí ele fala que esse bebê que nasce, ou esse filhote que nasce, que é de uma espécie nova, ele chama de Hopeful Monster, o monstro esperançoso. Então, em cima dessa teoria do equilíbrio pontuado do Stephen Jay Gould e do Hopeful Monster, eu conto essa história da macaca que foi fazer o pré-natal. Tá. Foi inspirada nele, não na Bíblia. Da próxima eu vou chegar um pouco mais estudado nesse Bora, assunto aí. Claro. Mas não numa de querer... Não, mas é bom porque a Bíblia diz... Aí eu vou usar a Bíblia. A Bíblia diz que meu Deus, do muito, não é do muito falar habita a sabedoria. Agora me fugiu o versículo, não sei, o versículo que eu cito todo dia. No meio, uma vez eu estava num debate e aí foi muito interessante porque tava uma brigaiada, a galera se xingando no debate, uma baixaria. Aí eu saí, cara, tinha um cara assim que ele era meio, parecia até um meio mendigo assim, sentado numa cadeirinha do lado de fora do auditório. E aí eu falei, meu irmão, o bicho tá pegando lá dentro, hein? Aí ele falou, mas no muito falar que habita a sabedoria. Aquilo ali, eu olhei e falei, esse maluco aí tá conectado com o espiritual. E aquilo ali virou... E eu falei, cara, isso é bíblico, né? Ele falou um versículo. Em vez de porque eu tava falando, pô, a situação tá feia lá, os caras estão brigando. Mas ele falou, isso é bom, porque do choque das ideias sai a sabedoria. Então eu gosto disso, cara. Que bom, eu também gosto disso. Claro, Legal. Falei um monte de coisa só pra falar que eu gosto disso, né? Mas eu também gosto. Era melhor ter respondido logo, né? Anônimo mandou R$20. Espera aí, vamos voltar lá nos jesuítas e agostinos. Ô, Igor, não corta mais o assunto. Pô, Igor não cortou, eu não lembro pô. de ter cortado, não. Deixa eu defender aqui o Igor, pô. Cara, isso aí é Jesus, você voltar no jesuíta lá, você voltar em 1500. Acho que isso daqui foi do outro programa, cara. A gente falou, né, do Malakai Martins, explicamos. Esse foi no outro programa, a gente falou um monte disso, inclusive, cara. E lá eu dei umas cortadas, mas a gente voltou, acho que em todos os tópicos. Voltamos, né? Eu puxei o fiozinho ali de Ariadne. O Daniel é bom nessa daí de puxar os fiozinhos. Pra matar o Minotauro ali no labirinto. Então, assim, eu vou inclusive deixar aqui na descrição depois aí o link pro episódio que a gente fez da outra vez aí, que tu vai ver, tá? Como é que tem o cara mexendo aqui, ó, galera?